noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar nosso culto solene, vamos tomando os nossos lugares, vamos aquietando o nosso coração e vamos nos dirigir ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer nossas orações silenciosas, vamos pedir que o Senhor venha nos dirigir nessa noite, que o Senhor conceda que o nosso coração se volte para Ele nesse momento de adoração, nesse momento de aprendizado, onde nós nos reunimos para louvar o Senhor nosso Deus, mas também para ouvir a sua voz que fala conosco através da sua santa palavra. Então, nos dirigimos ao Senhor, façamos nossas orações silenciosas. Em seguida, eu gostaria de pedir que o presbítero Ezequiel nos dirigisse em uma oração audível, logo após nossas orações silenciosas. Então, cada um no seu lugar, dirija-se ao Senhor Deus, oremos. Deus bondoso, Pai, louvamos o Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova cada vez sobre o teu povo. Agradecemos por esse dia, Deus Senhor, onde temos a oportunidade de irmos à tua casa, deixarmos o culto racional no qual tu és digno. Pedimos que esteja conduzindo todas as etapas, esses momentos, esse culto, para que seja um culto agradável. Pedimos misericórdia de nós, Senhor, pela nossa condição caída, pecaminosa, mas redimida pela obra que o Filho fez na cruz, realizou a nosso favor. Louvamos por isso. Pedimos para aqueles que estão ainda vindo, caminhando para a tua casa, possam trazer em paz, para que juntos possamos proclamar teu nome, reconhecendo que não há outro Deus, igual a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 98, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo, e alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai-o, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Amém. O Senhor nosso Deus reina, e Ele manifestou a sua salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. E é por isso que nós estamos reunidos nessa noite, porque o Senhor manifestou a sua salvação em Cristo. E é por isso que nós somos convidados, somos convocados a louvar ao Senhor nosso Deus. E é isso que nós faremos nesse momento. Convido os irmãos para ficarem de pé e, com direção do nosso grupo de louvor, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Senhor, e muito digno de
Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Salmo 51. Leitura de confissão de pecados. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém. Essa deve ser a atitude de todo cristão diante do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que temos transgredido a lei do Senhor. Todos os dias nós quebramos a santa lei do Senhor nosso Deus. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos perfeitamente obedientes que nós estamos aqui, mas é porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor perdoa e salva pecadores. Precisamos ter consciência da nossa intimidade, precisamos ter consciência da nossa pecaminosidade, precisamos ter consciência da nossa culpa, de que nós precisamos todos os dias do perdão, da misericórdia do Senhor, e de que nós precisamos todos os dias sermos transformados por Ele. E é por isso que nesse momento nós somos convidados a orar ao Senhor nosso Deus, confessando, reconhecendo diante dele os nossos pecados, reconhecendo que nós precisamos do seu perdão, da sua misericórdia, reconhecendo que nós precisamos de Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, curvemos nossas cabeças e confessemos diante do nosso Deus em orações silenciosas os nossos pecados. Em seguida, eu estarei fazendo uma oração audível por todos nós. Oremos. Pai bendito, Deus de misericórdia, nós nos achamos, ó Senhor, diante de Ti, não confiados em nossa própria justiça, porque não temos nenhuma, Senhor. Tudo que nós temos são pecados. Nós quebramos a Tua lei, Senhor, diariamente, de diversas formas, muitas vezes até sem perceber, Senhor. Agimos contra a Tua santa, pura e justa vontade, e por isso somos dignos de condenação. Mas, ó Senhor, na Tua palavra, Tu nos promete a Tua graça salvadora, em Teu Filho amado, em nosso Senhor Jesus Cristo. E é confiados nele, Senhor, que nós nos dirigimos a Ti em oração, pedindo que Tu nos perdoe nele, Senhor, por causa dele, porque ele cumpriu a Tua justa lei em nosso lugar, porque ele sofreu a condenação que nós merecíamos em nosso lugar. É por causa da obra perfeita de Cristo que nós te pedimos, ó Senhor. Nos perdoa e nos converte, Senhor, todos os dias. Nos converte dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos. Nos converte, Senhor, das nossas desobediências. Nos transforma, Senhor, a cada dia. Nos faz amar a Ti cada vez mais e viver cada vez mais na Tua presença, em obediência, em amor e em santidade, honrando e glorificando o Teu nome santo ao praticar a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos, Senhor. Opera essa vida de obediência e de santidade em nós, através do Teu Santo Espírito. Te pedimos tudo isso, ó Senhor, em nome de Teu Filho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nome dele que nós também te agradecemos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém. É porque o Senhor nosso Deus nos ama e nos perdoa em Cristo, que nós podemos nos alegrar diante dele, podemos ter a certeza de que os nossos pecados são perdoados e de que em Cristo nós temos a vida eterna. E é por isso que nós também somos convidados a louvar ao Senhor nosso Deus com alegria. Portanto, louvemos ao Senhor com cânticos. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos cantar esse momento
Cristo Jesus.
no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, nós leremos do versículo 12 até o versículo 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, o último capítulo, do versículo 12 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Amém. Tudo aquilo, meus irmãos, que nós damos ao Senhor, na verdade já pertence a Ele. Foi o Senhor quem nos deu, e estamos apenas nos utilizando daquilo que Ele nos dá para servirmos a Ele, para servirmos no seu reino. Por isso, nesse momento, somos convidados para trazermos nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho na obra do Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus, também com as bênçãos materiais que Ele nos concede. E enquanto isso, também continuaremos adorando ao Senhor com mais um nome. Uma vez
seu cuidado para conosco. Ó Pai Santo Deus de misericórdia, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua graça em Cristo Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo sustento diário, Senhor, que tu tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos pela oportunidade preciosa de contribuirmos na tua obra. Te pedimos, ó Pai, que pela tua própria graça, tu nos concedas, Senhor, sermos cada vez mais abundantes em servir a ti, Senhor, em contribuir na tua obra, com os dons que tu nos concede, com os bens materiais, com as oportunidades, Senhor, que tu nos concede para que nós sirvamos ao teu reino das mais diversas formas, transmitindo o Evangelho para o nosso próximo, servindo aqueles que estão necessitados. Ó Senhor, nos concede sermos úteis, Senhor, sermos úteis a ti, de todas as formas, Senhor, segundo a tua graça que opera de forma abundante e multiforme na vida da tua igreja, na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome de teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, antes de passarmos a exposição da palavra, eu quero convidar a igreja para todos ficarmos de pé e fazermos a leitura alternada do capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ficar de pé e vamos ler essa passagem de forma alternada. Primeira carta do versículo, os irmãos leem o seguinte, e assim por diante. Leiamos a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não amarga os ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E agora o vemos Com espelho, obscuramente estão, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Leamos juntos o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Os irmãos podem se sentar, nós passaremos a ministração da palavra do Senhor pelo reverendo Raimundo Neto. Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém.
Meus amados, eu os convido a que possamos abrir a Santa Palavra de Deus, as nossas Bíblias, no livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu gostaria de começar a trabalhar com os irmãos, a partir deste domingo, uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito, a partir do tema central, frutificando no Espírito. Frutificando no Espírito. Então eu gostaria de chamá-los, convocá-los aqui a que os irmãos possam atentar para a leitura dos versos 22 e verso 23 de Gálatas capítulo 5. Antes, vamos mais uma vez falar com Deus por meio da oração. Vamos orar. Pai querido, nós te rendemos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nós chegarmos na tua casa neste dia. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que temos de ter a liberdade de abrir a tua palavra, ler, meditar, extrair dela, Senhor Deus, da iluminação do teu Santo Espírito, lições necessárias para a nossa caminhada cristã, jornada, fortalecimento da fé. Somos gratos, Senhor Deus, porque estamos na tua casa, trazidos por ti mesmo, adorando, bendizendo, louvando, glorificando teu santo nome, nome digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E agora, Senhor Deus, vamos parar para ouvir a tua voz por meio da tua palavra na ação do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê a compreensão devida, mas também que o Senhor nos dê a disposição de atender a voz do Senhor no sentido de praticar a tua palavra, que certamente virá de encontro aos nossos corações. Por tudo isso nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Muito bem, versos 22 e verso 23, Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus queridos irmãos e irmãs, geralmente nós costumamos chamar essa passagem, especialmente aqui os versos 22 e o verso 23, de os frutos do Espírito. Mas na verdade, irmãos, o texto nos fala de fruto. Se você ver aí, o fruto do Espírito. Se você olhar atentamente para o verso 22, o texto diz: mas o fruto do Espírito é. Isso é interessante porque, na verdade, irmãos, não são vários frutos. É um único fruto que tem características diferentes. Este único fruto, ele tem várias características. Paulo, ele fala que o crente, ele precisa produzir o fruto do Espírito. E esse fruto, ele tem diversas qualidades, que Paulo fala aqui de 9 dessas qualidades, ou 9 dessas características. Portanto, ao longo de alguns domingos, eu quero abordar algumas dessas características do fruto do Espírito. O primeiro deles, o primeiro dessas características que nós vamos nos deter nesta noite, pela graça de Deus, é exatamente, irmãos, o amor. E eu convido a que você, novamente com a sua Bíblia aberta, no verso 22, leia comigo aqui até a palavra amor. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor. Meus irmãos e irmãs,
Nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais ama menos. E não é difícil a gente perceber isso, irmãos. Não é difícil a gente notar isso. Se você mora, um dia vier morar em um condomínio, você vai perceber as dificuldades lá no grupo de WhatsApp. Alguém fala alguma coisa relacionada à política e pronto. Vira um problema enorme. Em qualquer esfera, na verdade, né? Se você pega um trânsito, por exemplo, em grandes polos, em grandes cidades, você percebe a falta de amor. Gente trancando, gente fechando, o sinal abre, e em 2 segundos, se você não acelerar, você leva uma buzinada. A pessoa passa do seu lado ali, abre o vidro, fala um palavrão, as pessoas não dão passagem. As pessoas, elas parecem que vivem lá no automático o tempo todo. E o trânsito, irmãos, é um exemplo, né? De que é realmente uma coisa estressante. Mas no fundo, isso revela exatamente, irmãos, a falta de amor na sociedade como um todo. Se você tem filhos, certamente o seu filho, ele na escola, ele já lidou ou já viu alguém tendo de enfrentar o chamado bullying. Se você liga a TV para assistir os telejornais, você vê violência, você vê tiro, você vê agressões, você vê mortes, você vê tragédias de um lado, violência do outro e todo tipo de problema e ódio. Infelizmente, irmãos, essas coisas elas têm marcado a nossa sociedade de forma negativa. É ódio, é violência, é falta de amor e falta de misericórdia. O que a cultura diz para a gente? A cultura, ela diz para a gente, ela tenta imprimir na nossa mente exatamente o seguinte: revide, não leve desaforo para casa. Revide. Se você levou, bata também. Bateu, levou. Eu já vi até pais recomendarem às suas crianças: se alguém te bateu, bata também. Mostre que você é homem. Essa é a sociedade que nós vivemos, irmãos. Essa é a cultura que vai invadindo a nossa cabeça, que vai entrando no coração, e a gente, sem perceber, muitas vezes, a gente vai absorvendo essa cultura em nossa vida cristã. Este é o modo como o mundo vê. Mas o que a Bíblia fala? Como é que a Bíblia ela contrapõe essa cultura de violência, de ódio, de mágoa, de rancor? A Bíblia diz: ame. Simples assim. Ame. Jesus, contrapondo, irmãos, a lei de Talião dizia, né, assim: olho por olho, dente por dente. Tomou, dê também. Essa é a lei de Talião. Então Jesus, ele chega e ele diz assim: então ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não, eu, porém, vos digo. E é interessante que Cristo faz isso o tempo todo, né? Eu, porém, vos digo. Ele está, na verdade, fazendo um contraponto com a cultura da sua época. Uma cultura da época que era o quê? Você tomou, então você tem que dar também. Mas aí Jesus, ele olha para os seus discípulos
e ele faz uma coisa inesperada em sua cultura. Jesus fala assim: ok, se alguém te bateu em um lado do rosto, mostra a outra face. Oferece a outra face. Você percebe, irmãos, como Jesus ele confronta a nossa cultura o tempo todo? E o que Paulo está fazendo aqui é justamente isso. O apóstolo Paulo ele está nos mostrando aqui, irmãos, o caminho para nós mudarmos essa cultura de ódio, essa cultura de violência, essa cultura de ira, essa cultura de rancor, essa cultura de revide, essa cultura de retaliação. E você pode falar: pastor, mas eu sou um cristão, pastor. Mas, irmãos, muitas vezes, a gente não vive como deveríamos viver. Mesmo dentro do nosso lar, mesmo dentro da igreja, do meio do povo de Deus, nós não vivemos como nós deveríamos viver. O nosso coração parece que está sendo um gatilho para poder devolver a mesma moeda. Irmãos, um gesto, um olhar atravessado machuca tanto quanto uma palavra ou um golpe deferido. O apóstolo Paulo ele teve que lidar, por exemplo, irmãos, com a igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, uma igreja que estava totalmente dividida, uma igreja em que alguns chegaram e declaravam: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e aqueles que se achavam mais crentes: ah, eu sou de Cristo, como se Cristo tivesse mentido. E aí Paulo fala assim: então, deixa eu resolver esse problema. Aí Paulo, ele, a partir do verso 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, porque aqueles irmãos estavam na carne, eles não estavam no espírito. E Paulo não pôde falar com eles como pessoas espirituais, por isso ele diz: e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo, ou os padrões humanos? E no emblemático, capítulo 13 de 1 Coríntios, o texto que nós fizemos há pouco na leitura alternada, Paulo mostra, irmãos, que o amor é o dom supremo. Nisto é possível perceber, exatamente, irmãos, que o amor não é um mero sentimento, o amor é ação. É ação. Eu até diria, irmãos, que o amor é um sentimento que nos leva a ações, com motivações nobres, com motivações genuínas, com motivações sinceras. Ou seja, porque eu sinto, porque eu gosto, eu faço. Porque eu sinto, porque eu gosto, porque eu amo, eu me entrego. Porque eu sinto, porque eu gosto, porque eu amo, eu me dou. Porque eu sinto, porque eu gosto, porque eu amo, eu realmente me sacrifico. Vou tentar exemplificar isso aqui. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo. Se Deus tivesse apenas um sentimento por nós, uma afeição, isso se resumiria apenas no aspecto emocional, no sentimento. Mas esse amor de Deus por nós levou a algo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o que ele fez? Deu o seu único filho. O sentimento do amor levou a uma ação. Deu o seu único filho. Por favor, vocês. Então perceba que o que Deus teve e tem é um sentimento, é uma expressão de amor, e essa expressão de amor ela é eterna e ela é incomparável, mas essa expressão de amor de Deus levou exatamente ele a agir em meio, em seu favor, em favor dos pecadores. Então, biblicamente falando, irmãos, o que é o amor? Biblicamente falando, o amor é um sentimento
mas que leva à ação. Então, por exemplo, eu amo minha esposa e eu sinto alegria na minha esposa. É por isso que eu tento, de todas as maneiras, proporcionar para que ela se sinta feliz, ou sinta-se feliz. Porque ela estando feliz, automaticamente eu vou estar feliz. Eu amo meu filho, por isso eu vou pegar meu filho no colo, eu vou protegê-lo, eu vou cuidar dele, eu vou investir melhor na vida do meu filho, eu vou dar tempo para estar com ele. Eu amo meu esposo, por isso eu vou preparar para ele aquela comida, aquela sobremesa que ele tanto ama. Eu amo tal pessoa, por isso eu vou fazer isso por essa pessoa, vou me dedicar por ela. Então perceba que o sentimento está conectado exatamente, irmãos, à ação. Amor não é só sentimento, ou seja, irmãos, não é só palavra. Não basta simplesmente você declarar que ama, mas você tem que demonstrar com ações concretas esse amor. Amor é ação também. Nós precisamos, irmãos, observar que essas duas coisas elas precisam caminhar conjuntamente. Às vezes o amor vai ser mais ação do que emoção, é verdade. Por exemplo, quando você vai ter de aprender a tolerar pessoas difíceis, e mesmo que você ache que realmente essa pessoa ela é difícil de lidar, mas ainda assim você tem que se doar por essa pessoa, pelo fato de que você, como cristão, desenvolve o amor cristão, que não rejeita as pessoas, por mais difíceis que elas sejam, mas você as abriga no seu coração. Portanto, se você tiver de guardar alguma coisa da ministração dessa noite, guarde essa verdade. Amor é ação, é fazer em favor do outro, é ir em busca do outro. Mas aí, irmãos, a Escritura, a Palavra de Deus, ela vai nos dando vários imperativos, várias ordens para nós amarmos. Muita gente pensa que no Antigo Testamento o negócio era lei, não tinha amor. Esse pensamento está errado, esse pensamento está muito equivocado. Levítico, no capítulo 19, verso número 18, ele diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso está na lei de Deus. Portanto, irmãos, a lei ela não está em oposição ao amor. Tem muita gente que faz essa separação. Isso aqui está completamente errado. Isso aqui está completamente equivocado, irmãos. E quando a gente vai partir para o Novo Testamento, o Senhor Jesus ele pôs as palavras de Deus e os fariseus questionam Jesus da seguinte forma: e o que a lei diz? E Jesus responde da seguinte forma: a lei diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus complementa: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo do cristianismo, ele disse assim, aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 5, agora no verso 14, ele diz o seguinte: porque toda lei ela se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Recentemente, irmãos, nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical e vimos detalhadamente que nós temos 4 mandamentos que abordam com relação à nossa relação com Deus e 6 mandamentos que falam da nossa relação com o nosso próximo. Então, irmãos e irmãs, se eu quero cumprir a lei, o que eu tenho que fazer? Eu preciso amar a Deus acima de tudo, mas não basta amar a Deus acima de tudo. Eu preciso revelar o amor também ao meu próximo. Porque se eu amar o meu próximo, e ouça bem, se eu amar o meu próximo, eu não vou adulterar. Se eu amar o meu próximo, eu não vou roubá-lo. Se eu amar o meu próximo, eu não vou cobiçar as coisas que são dele. Se eu amar o meu próximo, eu vou ser verdadeiro com ele, eu não vou mentir para ele.
Se eu amar o meu próximo, eu não vou difamar a imagem dele, eu não vou fazer nada daquilo que a lei proíbe. Então, como é que a gente vive o cristianismo e a lei de Deus? Como? Com amor. Com amor. Por isso que Paulo aqui está dizendo: a lei de Deus se resume em um preceito: ame. Ame. E então você vai cumprir a lei de Deus. Então, eu quero que você entenda que amar não é uma opção. Não é uma opção. Você não pode escolher amar ou não. Amar não é uma opção. Amar é um imperativo. Amar é um mandamento. Amar é uma ordem de Deus. Ame. Por mais difícil que seja, em algumas ocasiões, ame. Mas então eu quero mostrar para os irmãos, brevemente, o fundamento e a importância desse amor. Por que nós podemos amar? Por que nós podemos amar? A Bíblia diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso significa, irmãos, que Deus é a fonte de todo o verdadeiro amor. Eu não posso amar se Deus não colocar esse amor em mim. Não posso. Eu não tenho condições para isso. Isso não vem de mim mesmo. É por isso que você nunca vai encontrar no mundo, irmãos, nunca você nunca vai encontrar lá fora no mundo o amor bíblico. Não vai. Você vai encontrar afeições, você vai encontrar desejos, você vai encontrar gestos de bondade, mas o verdadeiro amor que flui do coração você não vai encontrar. E por quê, pastor? Porque somente aquele que tem Deus e que tem o seu Filho Jesus Cristo é que pode amar de todo o coração. Eu gosto de uma frase de um autor chamado Jerry Bridges, e ele diz o seguinte: a nossa devoção a Deus, ela é validada pelo nosso amor às pessoas. Vou repetir: a nossa devoção a Deus, ela é validada, contestada, testificada, carimbada pelo nosso amor às pessoas. Ou seja, em outras palavras, eu mostro, eu revelo que eu amo a Deus quando eu amo as pessoas. Percebe? Agora eu vou dar uma citação da própria Escritura. 1 João, dos versos 20 a 21. O apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele disse o seguinte, preste bem atenção. Olha só: aquele que não ama seu irmão, a quem vê, com quem tem contato, não pode amar a Deus a quem não vê. O que João está dizendo, irmãos, é que é uma incoerência, uma grande incoerência mesmo, afirmar que amar alguém que realmente a gente não vê, não está vendo, né? Mas eu posso odiar, eu consigo odiar uma pessoa que eu vejo, que eu convivo na mesma igreja, na mesma sociedade, na mesma escola, no mesmo trabalho. Isso é uma incoerência, irmãos. Uma incoerência. Então o ponto é: nós não podemos divorciar, separar o amor de Deus do amor aos irmãos. Não podemos, irmãos. Não podemos. Essas duas coisas, irmãos, essas duas coisas aqui são exatamente as duas vias da mesma avenida. Uma via vai para um lado e a outra vai para o outro. Mas elas não se separam. Ou seja, irmãos, eu tenho que amar a Deus, devotar o amor a Deus, mas eu tenho também que amar os meus irmãos, e eu não posso separar essas duas coisas, porque se não, irmãos e irmãs, se assim eu proceder,
o meu cristianismo é um cristianismo hipócrita, fingido. É por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele está aqui conjugando essas duas coisas. Elas precisam caminhar conjuntamente. Meus irmãos, eu não posso no culto pedir a Deus para quebrar o meu coração. Senhor, transforma, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Mas eu chego em minha casa e aí eu tenho um coração duro com minha esposa, eu trato mal a minha esposa, eu sou insensível com meu marido, eu trato mal os meus filhos, eu desonro os meus pais. Aqui no culto eu ergo as minhas mãos, eu adoro a Deus, mas eu fecho as minhas mãos quando algum irmão precisa de um apoio econômico, de uma ajuda financeira. Onde está o problema? Isso se chama hipocrisia. E hipocrisia é pecado, condenado por Deus e pela Escritura. Então, meus irmãos, aquilo que eu devoto no culto é aquilo que eu tenho que viver na minha vida diária, diariamente. Eu não posso separar essas duas coisas. Mas eu quero ainda falar sobre as qualidades do amor. O apóstolo Paulo, ele define essa qualidade, ou essas qualidades, em 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto que nós lemos na leitura alternada, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que o amor ele não arde em ciúmes, que o amor ele não se ufana, que o amor ele não se ensoberbece, o amor ele não se ressente do mal, mas que o amor é paciente. E um autor, ele pegou esse texto bíblico e ele fez uma releitura dele de forma fantástica. Jerry Bridges, ele diz assim, olha que coisa interessante, eu vou ler um trecho em destaque. Ele diz assim: eu sou paciente com você porque eu amo e eu quero perdoar você. Eu sou amável com você porque eu amo e eu quero ajudar você. Eu não invejo as suas posses nem os seus dons, porque eu amo e eu quero que você tenha o melhor. Eu não ostento sobre as minhas realizações para você, porque eu amo e eu quero ouvir você falar das suas. Eu não sou orgulhoso com você, porque eu amo e eu quero estimar você antes de mim. Eu não sou rude com você, porque eu amo e eu quero satisfazer não as minhas, mas as suas necessidades. Eu não fico facilmente enfurecido com você, porque eu amo e quero deixar passar todas as suas ofensas. E no final ele diz: eu não anoto as suas injustiças contra mim, porque eu amo e o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, que releitura bela desse texto. Eu nunca ouvi alguém fazer uma interpretação tão magnífica quanto Jerry Bridges fez desse texto, de forma tão assertiva. Mas então, meu último ponto aqui, já para partir para o encerramento, quase para a conclusão, ou antes da conclusão, é como é que a gente ama de forma prática as pessoas. O apóstolo Pedro, irmãos, ele nos dá um caminho magnífico. Por favor, abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, no capítulo 1, verso 22. Veja o que Pedro diz. Primeiro de Pedro, no capítulo 1, verso 22. Ele diz assim, observe bem: tendo purificado a vossa alma, ou seja, uma vez que você se converteu, você é um convertido? Certo. Tendo purificado a vossa alma, uma vez que você se converteu, é isso que ele está dizendo,
pela vossa obediência à verdade, ou seja, quando você ouviu a palavra de Deus, a verdade é a palavra de Deus, você se converteu, e aí, olha só, veja o que Pedro diz agora que você tem que fazer. Tendo em vista o amor fraternal, de que forma? Não quer? Não fingido, ou seja, não hipócrita. É isso que ele quer dizer. Agora veja como ele complementa: amai-vos de coração uns aos outros, de que forma? Ardentemente. Portanto, irmãos, o meu amor, ele não pode ser fingido. Eu não posso fingir. Vem cá, meu irmão querido, mas no fundo você está dizendo: miserável. Você não pode agir assim. Você não pode abraçar pela frente e apunhalar pelas costas, irmãos. Não pode. Então Pedro fala: você não pode amar com amor fingido. Você tem de amar de todo o seu coração. Eu remeto aqui a cena de um filme chamado As Alturas. Gostei muito desse filme. E o menininho, né, chamado Russell, ele fala assim para o senhor Frederiksen, né? O senhor Frederiksen odeia. Ele odeia aquele menino. Ele não quer ver o menino nem pintar de ouro. Mas ele constrói uma casa, né? E aí a mulher dele morre. E ele se sente solitário, ele quer levar a casa para uma cachoeira. Aí ele pega um monte de balão e ele enche esses balões com aquele gás hélio, né? Aquele gás que realmente sobe, que eleva, né, as alturas, lógico. E aí o menininho, sem saber, ele entra lá na casa, né? E aí a casa já está lá nas alturas. E aí o menininho, ele bate a porta, né? E aí o senhor Félix, ele diz: como é que pode? Eu estou nas alturas, como é que estão batendo na minha porta, né? Ele percebe, o menininho lá entra, né? Vai e começa a estar ali com ele. E eu sei que no meio do filme, mais lá na frente, né? O senhor, acho que eu não lembro o nome do senhor direito, né? Mas ele faz lá um ato de bondade, né? E aí o menininho, né? Ele olha para aquele senhor e ele diz o seguinte: mas é de coração. Esse seu ato de bondade é de coração. Eu acho essa cena marcante, irmãos. É de coração. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo é isso que as pessoas esperam de nós. Que tudo aquilo que a gente fala, que tudo aquilo que a gente faz, seja de coração. Não pode ser forçado. Não pode ser fingido. Porque se não for de coração, irmãos, não vale a pena. Não encanta. Não tem beleza. Não tem doçura. Não conquista. Quando você ama alguém, você tem de amar de todo o coração. Quando você diz para alguém que a ama, as pessoas percebem na sua voz, elas percebem no seu olhar. O olhar é a porta da alma, né? O portal da alma, né? Mas as pessoas percebem. As pessoas percebem. E Pedro está dizendo justamente isso. Ame. Ame. Mas ame de coração. De coração. E veja que coisa interessante, né? Porque ele diz assim: ame uns aos outros ardentemente. Ou seja, irmãos, é um amor que contagia, que encanta, que atrai, que é exponencial. É esse tipo de amor, irmãos, que é o amor bíblico. É esse tipo
de amor, que é o amor que Deus quer ver em mim e você. É esse tipo de amor que Deus quer ver entre nós. É esse o amor bíblico, irmãos. Não um amor fingido, não um amor só de palavras, mas um amor de fato e de verdade. Mas então o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18, ele diz mais sobre o amor, né? Filhinhos, não amemos de palavra. Olha que coisa linda. Ou seja, não adianta você só ficar falando, nem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso significa, irmãos, que o amor é algo eminentemente prático. O amor, irmãos, ele não é uma coisa teórica, ele não é uma coisa abstrata. Não, irmãos. O amor não é algo platônico. O amor é uma coisa prática. Então, como é que eu e você vamos viver o amor na prática? Guardem isso, irmãos. Como eu e você, nós vamos viver o amor na prática? E nós vamos precisar desenvolver isso ao longo da vida, viu? Quando nós perdoamos os nossos irmãos. Quando nós estamos dispostos a perdoar uns aos outros. Quando estes irmãos, eles pisam no nosso carro. Quando esses irmãos, eles fazem coisas que a gente não gosta. Quando esses irmãos, eles dizem coisas que a gente não gosta. Quando esses irmãos falam pelas nossas costas. Quando esses irmãos nos criticam. Quando esses irmãos agem com maledicência e difamações. Mas aí você fala: eu te perdoo porque eu te amo. Em Cristo Jesus eu te amo. Isso é evangelho, irmãos. E meus irmãos, nessa vida, nós vamos machucar pessoas e pessoas vão nos machucar. Nós precisaremos perdoar e sermos perdoados. Ninguém está isento. Eu quero concluir, e eu caminho para a conclusão, com uma história muito interessante. É uma história com H maiúsculo, viu? Havia na Holanda uma jovem chamada Corrie ten Boom, era o nome dela. E ela era holandesa, e na Segunda Guerra Mundial, ela construiu um quarto falso, uma parede falsa, e essa parede falsa ela se chamava de refúgio secreto. Ela chamava assim. Então, os judeus que moravam na Holanda, lá em Amsterdã, né, eles iam para a casa dela, e esses judeus eles ficavam lá por alguns dias. E depois de lá, ela os despachava para um lugar na Polônia, um país mais próximo, ou outro lugar assim. Depois de 2 anos, irmãos, essa mulher ela foi capturada pelo Gestapo, pela polícia alemã. E ela foi presa, ela foi levada para um grande campo de concentração chamado Auschwitz. E ela estava lá, e ela teve a sua cabeça raspada, ela passou fome, ela teve várias doenças. E uma enfermeira, que era alemã, chegou para ela e perguntou assim para ela: você ajuda todo mundo aqui, né? Você ajuda todas as pessoas aqui, você faz isso, você faz aquilo, por que você faz isso? E ela disse assim: é simples. Porque no livro que eu creio, que é chamado A Palavra de Deus, o meu Deus disse que eu tenho que amar as pessoas. Essa mulher, depois da Segunda Guerra, irmãos, ou depois da guerra, no final da guerra, em 1945, houve um grande tribunal, né, um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra. E essa mulher, ela foi exatamente testemunhar naquele tribunal. E quando ela foi entrando lá naquela sala, naquele fórum, ela viu lá sentada, bem sentada, lá no banco dos réus, um soldado que foi o seu algoz, um soldado que a machucou, um soldado que a maltratou, um soldado que a humilhou, um soldado que fez coisas terríveis com ela no campo de concentração. Terríveis mesmo. E ela conta lá no seu livro, né, que a vontade dela naquele momento
era de matá-lo, era de pular no pescoço dele e asfixiá-lo. A vontade dela era essa. E ela pensou: meu Deus, eu não posso sentir isso por ele, porque eu sou uma pessoa cristã. Eu não posso ter esse tipo de sentimento. Então ela foi caminhando lá na direção daquele homem, e havia um cercadinho que separava os réus das pessoas que estavam ali assistindo. E ela então vai caminhando, ela se aproxima desse cercadinho, ela olha nos olhos daquele soldado, ele a reconhece, e ela chega para ele e diz assim: eu te perdoo, e eu desejo o melhor de Deus para a tua vida. Irmãos, o amor cristão verdadeiro e genuíno é ação em favor do outro. Concluir, irmãos, o Senhor Jesus, ele foi a maior manifestação do amor de Deus. A maior manifestação. Agostinho diz que Deus deu tudo que ele tinha. Deus deu o seu único filho. Tudo que ele tinha. Todo primeiro domingo de cada mês, nós nos reunimos em volta de uma mesa, elementos que trazem a memória do sacrifício de Cristo. A maior manifestação do amor de Deus por nós. Deus entregou o seu único filho para morrer em favor, ou para remissão dos nossos pecados. Éramos inimigos de Deus. E ele morreu. Cristo morreu, seu filho morreu por nós. É a prova mais viva, é a prova mais real de que Deus nos ama e de que nós somos perdoados através do sangue precioso de Cristo Jesus. E como é que nós devemos viver o nosso cristianismo, irmãos? Como Cristo deu o exemplo. Ou seja, Cristo lavou os pés dos seus discípulos e ele disse o seguinte: vão e façam mesmo. É claro que na nossa cultura a gente não precisa lavar os pés de ninguém, porque ninguém fica com os pés sujos assim todo dia, toda hora. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, irmãos: façam sacrifícios uns pelos outros, se doem uns pelos outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, acolham uns aos outros, alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Isso é amor verdadeiro, irmãos. Isso é amor cristão. Isso é o cristianismo na prática. Isso é o que Cristo espera ver em mim, em você e na igreja do Senhor. Esse é o verdadeiro amor bíblico, irmãos. E é interessante porque uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi exatamente relacionado ao perdão. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Portanto, eu quero encorajar você nessa noite, que sendo você um cristão verdadeiro, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você já teve realmente um encontro verdadeiro, genuíno, pessoal com Ele, e passou por uma transformação, como disse Pedro, eu quero instar em você, pela graça de Deus, na ação do Espírito Santo, nessa noite, e encorajá-lo e exortá-lo a amar. Ame. Ame. Perdoe. Caminhe mais uma milha. Ame. Aliás, tem uma música, que de vez em quando os ímpios acertam. E tem uma música que era do meu tempo de infância, da adolescência, que dizia: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Tem gente do meu tempo aqui também. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ou seja, em outras palavras, ame a pessoa como se fosse o último dia dela na terra. Ame sua esposa como se fosse o último dia dela na terra. Ame seu marido como se fosse o último dia dele na terra.
Ame seus filhos como se fosse o último dia deles na terra. Ame seu colega de escola, da faculdade, que está indo para o mundo, bebendo, cometendo coisas torpes. Ame. Mostre o amor de Jesus e Cristo para ele. Ame seu colega de trabalho, que está possivelmente com problema no casamento, ou passando por algum tipo de crise financeira, que seja uma pessoa que não é amada. Ame aquele mendigo que está lá na rua, que todo dia está lá pedindo uma marmita, todo dia está pedindo um pão, ou um café da manhã, que pode estar pedindo até uma roupa. Ame as pessoas como Cristo amou, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Em ações concretas. Meus irmãos, Jesus comeu com pecadores. Jesus, ele comeu com prostitutas. Jesus, ele se sentou, irmãos, com fariseus miseráveis. Sempre, em todo tempo, revelando o seu amor. O seu amor. O que é o Evangelho? É o amor, irmãos. É o amor. O que nós precisamos desse mundo é exatamente o Evangelho. E o Evangelho é o amor. Então, ame. Ame como Jesus amou. Viva como Jesus viveu. E eu tenho certeza que o meu e o seu cristianismo, irmãos, vai ser diferente na sua casa, onde você trabalha, na sua escola, na faculdade, onde você convive e para onde Deus o conduziu. Amém. Mas o fruto do Espírito que nós precisamos desenvolver, eu e você, todos os dias, mas o fruto do Espírito é amor. Amor a Deus e amor ao próximo, como a si mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a viver essa verdade para a glória e louvor do seu nome. Amém? Assim seja. Vamos orar? Nos coloquemos de pé nesse momento. Nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor Deus, porque a Tua Palavra revela a pessoa de Cristo, revela quem o Senhor é, e revela que nós devemos espelhar em nós Cristo habitando em nós. Revela a Tua vontade, Senhor Deus, revela o que precisamos ser, condicionar a ser, sermos transformados pela Tua Palavra na ação do Teu Santo Espírito. Na noite de hoje, Senhor Deus, fomos confrontados, alertados, exortados, encorajados a praticar exatamente, Senhor Deus, aquilo que é o verdadeiro Evangelho, o amor ao próximo. Que isso seja manifestado não apenas nos nossos lábios, mas que isso seja manifestado, Senhor Deus, com ações concretas que realmente revelam que nós amamos uns aos outros. Oh Deus, Pai querido, aplica essas verdades em nossas vidas, para que possamos viver dia após dia, para a glória e louvor do Teu nome. Assim oramos agradecidos a Ti, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, nós vamos responder aquilo que nós acabamos de ouvir da parte do nosso Deus. Nós vamos entoar o hino, a excelência do amor, o hino 178. E logo após o hino, nós teremos também um momento de impetração da bênção, encerrando a liturgia do culto desta noite. Se torna maldizente.
E agora, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Jesus Cristo, o grande, fiel, insondável, eterno, incomparável amor de Deus, nosso Pai, poder, as alegrias, as virtudes do Espírito Santo do Senhor, repouse e estejam continuamente sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados por toda a face desta terra. Que a graça do Senhor nos assista na noite deste dia e para todos sempre. Amém. Assentai os irmãos por mais alguns instantes, por gentileza. Meus amados irmãos, nós, com muita alegria, queremos saudar todos aqueles que nos visitam na noite deste dia. Tá? Está conosco, nós recepcionamos ali na entrada, com muita alegria, logo quando chegamos, Diácono Cristiano, né? Diácono Cristiano mais uma vez conosco aqui, e a sua esposa Elisângela. Tá? Essa igreja é a igreja de vocês, viu? Tá bom? Essa é a família da fé de vocês, pode ter certeza disso. Nos acompanham também, né, a irmã do Diácono Cristiano e a sua sobrinha. Tá? Esqueci os nomes agora, eu sou ruim de gravar nome. Como? Carliane e Lohane. Isso, sejam muito bem-vindas, minhas irmãs. Muito bem-vindas mesmo. Voltem sempre, sempre mesmo. Diácono Cristiano, você tem uma missão agora, viu? Estar aqui mais vezes e trazer a família, viu? Queridos, temos também conosco, tá, a Maria Aparecida e a Mauri, é isso? Pronto, mãe e filho, né? Sejam muito bem-vindos, viu? Muito mesmo. Sintam-se acolhidos aqui entre nós. E sempre que quiser e puder, estejam aqui conosco, viu? Sempre, sempre mesmo. Sintam-se abraçados, totalmente acolhidos aqui em nosso meio. Não se sintam estranhos aqui, porque não são. Tá? Esse é o lugar que realmente abraça vocês, acolhe vocês e traz o alimento da palavra aos seus corações. Sintam-se sempre bem-vindos. Alguém mais nos visita nesta noite, além destes que foram mencionados? Sim, é verdade. Silvio esteve conosco aqui pela manhã, né? Amigo de Jaime. Sendo amigo de Jaime, nosso amigo também, viu? Silvio, seja muito bem-vindo. Silvio, ele é membro da Igreja Batista, é isso, Silvio? Tá? E acompanha o seminarista Jaime. Hoje esteve conosco aqui pela manhã e também está conosco agora à noite, tá bom? Fazendo desta igreja a sua igreja, para juntos servir ao Senhor. Queridos, durante a semana nós vamos ter os trabalhos semanais normais, se Deus assim permitir. Na quarta-feira já está quase concluindo, né, presbítero? Os estudos para a turma que vai realizar dentro em breve a pública profissão de fé. O presbítero Jardim Mato tem se reunido com esses irmãos às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Na quinta-feira, aqui na igreja, de forma presencial, de maneira presencial, nós temos reunido para reunião de oração e estudo bíblico doutrinário. Temos estudado expositivamente a primeira carta de Paulo a Timóteo. Se Deus permitir, nessa quinta, nós vamos introduzir o capítulo 4. Se Deus assim permitir, também às 19 horas. Ok? Meus queridos, nós teríamos uma atividade no sábado passado, tá? E essa atividade ela foi cancelada por um motivo muito justo, tá? E ela vai ser reagendada. Ainda não temos uma data precisa, uma data definida,
tá? Mas assim que realmente tivermos essa data, nós vamos comunicar aos irmãos. A atividade ela foi cancelada, tá? Ela vai acontecer se assim Deus permitir. Nós só vamos deslocar para uma outra data, ok? Irmãos, eu creio que alguns irmãos procuraram o diácono José, o diácono Ageu, talvez também a questão do irmão Gabriel, questionando sobre os envelopes, né, dos dízimos. Alguns irmãos estão sem envelopes, não viram ali, né? O conselho vai providenciar essa semana, tá bom? Esses envelopes para quem está sem, tá bom? Sem envelope. Nós ainda estamos sem aquele mural em acrílico ali, tá? Vamos providenciar também em breve, tá? Mas durante essa semana o conselho vai providenciar esses envelopes para os irmãos que realmente estão sem esse envelope, para colocar os seus dízimos e ofertas também, ok? Mas um aviso com relação à Escola Bíblica de Férias, a EBF, tá? Que é uma atividade que acontece no período das férias escolares para as crianças, mas que envolve toda a igreja. Para isso, gostaria de passar a palavra a Kina, para que ela possa transmitir esse aviso para a igreja. Boa noite, irmãos. Como o Neto falou, venho trazer informações sobre a nossa EBF, a nossa Escola Bíblica de Férias. E não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de participar do EBF. Quem já participou, levanta assim a mão, só para eu saber. A Nayara, o Ezequiel, eu e Neto, poucos, né? É uma atividade, então, que vai ser nova na nossa igreja, visto que poucos aqui já tiveram a oportunidade de participar. A EBF é uma estratégia de evangelização e edificação voltada para crianças. E a nossa EBF ela vai ser voltada para crianças de 4 a 12 anos, né, com o objetivo de alcançar crianças e também os seus familiares. Essa atividade ela está sendo encabeçada pelo departamento infantil, mas como o Neto falou, nós estamos aqui para convocar a igreja toda a servir juntamente conosco durante esses dias, né, que ocorrerá no próximo mês, no dia 11, 12, 13 e 14 de julho, às 18 horas, aqui na nossa igreja. Nós iniciaremos as inscrições, né, pelo Instagram, tanto de crianças que vão participar dessa faixa etária, como também dos adultos que vão nos ajudar a servir. E como que os adultos vão servir? Nós montaremos algumas equipes, né, para que esse trabalho aconteça, desde equipe para preparar o lanche, equipe para recepcionar as crianças, equipe para ministrar lições, equipes para fazer atividades de criatividade, teatro. São várias equipes que vão compor para que essa EBF funcione. Então, certamente, com os seus dons, os seus talentos, a sua criatividade, tem um espaço para que você aí nesse banco sirva juntamente conosco na realização dessa atividade. Estaremos divulgando no Instagram e também no grupo. Logo após o culto, eu já vou estar recolhendo o nome de pessoas que desejam servir. Se você já se decidiu, vai estar conosco nessas datas aqui, vai ter disponibilidade e deseja servir, no final do culto eu vou estar ali na porta, você já me dá o seu nome, diga Kênia, eu gostaria de servir, e a gente vai ver ali a melhor equipe onde você vai se encaixar. E para as crianças, nós vamos iniciar também a inscrição no Instagram, mas no próximo domingo de manhã e à noite eu vou estar também trazendo fichas para que a gente faça a inscrição das crianças da igreja. E se você que é da igreja e tem um vizinho ou um parente que não é da igreja, alguma criança dentro dessa faixa etária, você também pode levar uma ficha e estar realizando a inscrição dessas crianças para que elas participem conosco dessa atividade, que certamente vai falar muito ao coração dela e que Deus tem algo para realizar. Como eu falei, o nosso objetivo principal dessa atividade
é apresentar Jesus Cristo para essas crianças que estarão aqui presentes. Então, desde já, orem e agilize a sua inscrição para servir conosco. Muito bem, meus irmãos, vamos estar colocando em oração essa atividade. Logo, logo, dentro em breve, ela vai acontecer pela graça de Deus, se Deus assim permitir. Ela chama assim, né? Porque ela tem intimidade comigo, né? É minha esposa, mas não deixa de ser pastor dela, não. Porque, irmãos, presbíteros, alguma vez mais, não. Visitantes, por favor, não saiam daqui sem receber uma lembrancinha da nossa parte ali na porta, tá bom? Vocês receberão essa lembrancinha, levem, guardem, usufruam com todo amor, todo carinho da nossa parte para com vocês, tá bom? Deus abençoe, oração silenciosa, aguardem até que eu chegue à porta para cumprimentar cada um dos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.